Uma garota de 18 anos desaparece misteriosamente na cidade de Amstetten, na Áustria. Uma carta é entregue aos seus pais dizendo que não era para procurá-la, mas o que nunca poderiam imaginar é que essa garota, na verdade, nunca havia deixado sua própria casa. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a 11. Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o caso de Elisabeth Fritzl. E eu espero que vocês gostem, então não esquece de já se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante aqui na divulgação. As minhas redes sociais vão aparecer pelo vídeo e também estão disponíveis no link na descrição. Então não esquece de me seguir por lá também, porque eu tô sempre postando alguma coisa diferente. Agora chega de enrolação, se ajeita no sofá e bora pro vídeo de hoje. Joseph Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935 na Áustria. É filho único de Maria e Joseph Fritzl Sr. Seu pai lutou na Segunda Guerra Mundial e nas minhas pesquisas eu encontrei duas suposições do que poderia ter acontecido com o pai de Joseph Fritzl. Uma delas é que ele faleceu durante o conflito em 1944 e a outra versão que eu encontrei é que seu pai havia retornado do conflito, né? Ele havia retornado da guerra e havia sido rejeitado pela esposa e pelo filho. Por ter crescido em um dos períodos mais complicados no mundo, né, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, a mãe de Joseph ela havia sido capturada e levada até um campo de concentração quando Joseph tinha 4 anos de idade, o que fez com que ele fosse levado até um orfanato. Lá eles acreditavam que a sua mãe havia sido morta, mas na verdade ela estava viva e eles se reencontraram quando o conflito acabou. A mãe de Joseph ela era descrita como uma mulher autoritária e que sempre aplicava e exigia muita disciplina do filho. Ela agredia fisicamente Joseph, que na adolescência começou a revidar as agressões da mãe, que piorou o relacionamento dos dois. E já na adolescência também do Joseph Fritzl, ele começou a apresentar um comportamento estranho, ele começa a ter fantasias com sua mãe, onde ele a assassinava e mantinha relações sexuais com a mesma. Durante sua adolescência, o Joseph ele caminhava pelo seu bairro procurando se esconder atrás das paredes para escutar, enfim, casais mantendo relações sexuais. E aos 21 anos, em 1965, Joseph ele se casa com Rosemary, de 17 anos, uma mulher doce e muito obediente, com quem ele teve 7 filhos, 2 meninos e 5 meninas. Entre uma dessas 5 meninas era Elisabeth Fritzl, que nasceu no dia 9 de abril de 1966. O Joseph, ele era um pai bem autoritário com todos os seus filhos, assim como a sua mãe era com ele. Mas desde seu nascimento, né, desde o nascimento da Elizabeth, com o passar dos anos, ela viu seu pai se tornar ainda mais dominador com ela. Enfim, durante as minhas pesquisas eu não encontrei quase nada sobre os irmãos da Elizabeth Fritzl, apenas que o Joseph era um pai bem autoritário com os filhos, onde ele queria saber onde ela estava, com quem ela estava quase o tempo todo. E suas fantasias macabras começam a se tornar frequentes sobre sua própria filha, em uma forma de tentar espantar aquelas fantasias desprezíveis que estavam começando a aparecer na sua mente. O Joseph começa frequentemente a visitar uma cidade vizinha e ele começa então a solicitar o trabalho de garotas de programa. Quando a Elizabeth fez 11 anos, o Joseph Fritzl começou a abusar da sua filha, despejando toda a sua crueldade sobre a Elizabeth, que aos 11 anos já começou a sofrer abuso do seu pai. A Elizabeth ela era uma menina muito doce, ela era muito quieta. Uma das amigas da Elizabeth Fritzl, ela descreveu a Elizabeth como uma menina quieta, que não gostava de falar sobre meninos ou coisas do tipo. Aos 16 anos, a Elizabeth Fritzl estava cansada dos abusos do pai, então ela resolveu fugir, pegando algumas coisas. Ela fugiu até a casa de uma amiga, onde ela ficaria escondida, mas 3 dias depois, a polícia a encontrou. Ela foi obrigada a retornar para sua casa e para os abusos pai que estaria planejando algo ainda mais macabro para Elizabeth Fritzl. O Joseph ele era um homem de poder aquisitivo, então ele começa a expandir o seu porão em 1987. Seu porão, né, em um tipo de bunker, enfim, onde havia um quarto, um banheiro e uma pequena cozinha. Desde que o porão da sua casa começou a ser construído, Joseph, como ele era muito autoritário com os filhos e com a esposa, ele sempre deixou claro aos seus filhos e à sua esposa que aquele seria um espaço restrito, somente onde ele poderia estar, onde ele guardaria suas ferramentas e usaria para o seu trabalho. Mas, na verdade, a ideia de expansão do seu porão escondia um plano que ultrapassaria os limites da maldade humana. A Elizabeth Fritzl havia completado 18 anos e esse seria o momento de ela ia conseguir sair de perto do pai, enfim, e acabar com os abusos que ela sofria.
Ela iria morar com uma amiga, ela já estava trabalhando em uma lanchonete próximo à sua casa. Então ela avisou o seu pai que ela iria deixar a sua casa em breve e ela nem poderia imaginar que o seu pai, na verdade, já estava se preparando para aquilo. Joseph, ele pediu ajuda da Elizabeth Fritzl, ele pediu ajuda da filha, que ela ajudasse a levar uma porta até o porão. Lá no porão já, o Joseph ele espera que a filha fique distraída. Joseph, ele pediu ajuda da Elizabeth. Segurando um pano encharcado de um produto químico, Joseph a agarra, esperando que ela perdesse a sua consciência. Naquele dia, ela saberia qual era o plano macabro do seu próprio pai. Ao acordar, o seu pai havia acorrentado seus braços e suas pernas. O lugar havia cerca de 8 portas, todas muito bem trancadas, algumas até com trincas elétricas, sem janelas e com isoladores sonoros. Seria difícil alguém conseguir ouvir os seus gritos. O Joseph, então, ele obriga a Elizabeth a escrever uma carta, dizendo que havia fugido com uma seita religiosa e que não era para seus pais a procurassem, senão ela deixaria o país. Ali, naquele porão macabro, os com Elizabeth ficariam ainda piores. Joseph chegava a buscar sua própria filha 3 vezes por dia, enquanto todo o terror de Elizabeth acontecia naquele porão. A vida da família Fritzl continuava no andar de cima, onde Joseph, mergulhado em toda a sua maldade, dava festas no andar superior, enquanto a sua filha estava presa no porão, onde ele a visitava de 3 em 3 dias, exceto quando ele estava viajando, onde ele deixava comida suficiente até ele retornar. Ao passar do tempo, a Elizabeth, dentro daquele porão, deu à luz ao seu primeiro filho, que acaba morrendo pouco tempo depois de nascer. O Joseph pega o corpo do seu filho e ele então incinera o corpo do bebê ali mesmo, em sua própria casa. Elizabeth teve 7 filhos, 3 deles, após terem um certo tempo, Joseph a obrigava a escrever cartas para deixar esses bebês na porta da sua casa, pedindo para que seus pais cuidassem das crianças que, enfim, estariam melhores com seus avós. Pelo poder aquisitivo do seu pai e a semelhança das crianças com os avós, foi fácil para que eles adotassem essas 3 crianças. Outras 3 crianças viviam com Elizabeth no porão, onde ela os educava como podia. As crianças tinham problemas de vitaminas, principalmente por nunca terem visto a luz solar. A falta de vitamina D era algo grave no organismo dessas crianças que viviam presas naquele porão, junto com Elizabeth. Muitos anos haviam se passado e a filha mais velha de Elizabeth, chamada de Christine, ficou doente e precisava ir ao médico com urgência. A Christine já tinha 18 anos de idade, para vocês terem noção quanto tempo Elizabeth ficou presa dentro daquele porão. E após Elizabeth implorar ao seu pai, dizendo que ela precisava ir ao médico, Joseph deixa a menina do lado de fora da casa e chama a ambulância. Já no hospital, os médicos começam a ajudá-la, mas não encontram seu histórico médico, enfim, as respostas eram confusas sem que os médicos conseguissem entender toda aquela situação. Foi aí que os médicos então pressionaram a menina, dizendo que poderiam denunciar a família por negligência. Nesse período, Joseph concorda com Elizabeth para ela ir até o hospital para ver a filha, prometendo ao Joseph que não contaria nada. Mas, na verdade, quando chegou ao hospital, pedindo aos policiais, Elizabeth conta tudo o que havia acontecido com ela e, enfim, a polícia então prende o Joseph e descobre na sua residência onde a sua filha desaparecida estava durante 24 anos. Elizabeth Fritzl ficou presa em um porão embaixo da sua própria casa, sendo abusada pelo próprio pai e dando à luz a 7 filhos. Após o segredo desprezível do Joseph Fritzl vir à tona, a Elizabeth deu um depoimento em vídeo com cerca de 11 horas que foi exibido no tribunal, detalhando todo o terror que ela viveu durante aqueles 24 anos, presa no porão embaixo da sua própria casa. A Elizabeth conseguiu sua liberdade e receberam novas identidades. Já seu pai, o Joseph Fritzl, ele foi condenado em 2009 à prisão perpétua pelos crimes de incêndio, homicídio pelo primeiro bebê de Elizabeth por negligência. Joseph inicialmente resistiu em confessar os crimes, mas com o depoimento de Elizabeth, ele se declarou culpado. Esse caso, para mim, é um caso muito bizarro, porque, enfim, não dá para entender muito bem, eu não encontrei muita coisa sobre a investigação, se os pais, enfim, procuraram a polícia ou não. Ela deixou claro durante o depoimento que ela fez de 11 horas, né, que a mãe não tinha nada a ver com aquilo, mas não sei se os irmãos dela não procuraram, enfim, ninguém desconfiou das 3 crianças na porta, da adoção das crianças, enfim, é um caso bem bizarro que buga a sua mente, porque não dá para entender como tudo isso aconteceu durante 24 anos embaixo da própria casa da família Fritzl. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de voltar aqui para ver mais vídeos no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.